Muito bem, vamos agora entender aqui o capacitor, né? Como a gente tem visto na nossa teoria, a gente tem aprendido na nossa teoria, né? O que é? Quando o capacitor ele é alimentado no circuito, quando ele é colocado o capacitor no circuito, no momento em que ele recebe a alimentação, ele funciona como um curto. Aí com o tempo ele vai se carregando, não é isso? É isso que a gente tem aprendido na prática, na teoria. Então o que a gente vai ver aqui na prática agora? Nós vamos usar aqui de um osciloscópio, tá? O osciloscópio é um instrumento, tá? Que a gente mede a tensão. A gente mede a tensão agora em função do tempo. Então, através do osciloscópio, você pode monitorar as tensões no circuito ao longo do tempo. Então, por exemplo, vai ter momentos que em determinados circuitos, num determinado tempo, você vai ter uma tensão. Com o passar do tempo, essa tensão pode cair ou ela pode aumentar. Então, num determinado tempo, você tem uma tensão, passa depois de determinado tempo, a tensão cai ou a tensão aumenta, depende do circuito. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Como a gente aprendeu na nossa teoria lá sobre as lâmpadas, lembra das duas lâmpadas lá? Que a gente fez na teoria, as duas lâmpadas? A gente usou duas chaves, né? Quando você liga uma chave, carrega o capacitor depois de um tempo, aí você desliga essa chave, o capacitor está carregado, e depois você fecha outra chave para poder acender a outra lâmpada, tá? Vai ter um outro laboratório que a gente vai fazer aquela experiência também, mas por enquanto vamos ver nesse caso aqui com LED, por exemplo, tá? Então o que acontece? Quando a gente energizar esse circuito e colocar 10 volts aqui, no exato momento que a gente colocar os 10 volts, esse capacitor vai se comportar como um curto. E sobre ele aqui, ó, entre o positivo do capacitor e o negativo do capacitor, vai formar um curto. Se vai fazer um curto aqui, ó, vou fazer um esqueminha aqui do lado aqui, tá? Resistor, né? O LED, aqui tem o LED e o capacitor. Então no momento que a gente liga os 10 volts, esse capacitor vai se comportar como um curto. Então vai ter um curto entre o negativo do LED com o negativo aqui do capacitor, porque no negativo do LED está ligado o positivo do capacitor. Então quando a gente colocar os 10 volts aqui vai ter um curto. Como vai ter um curto aqui, isso aqui vai ser um curto. Portanto, quando a gente ligar o circuito, no exato momento que a gente ligar o circuito, o que vai acontecer com o LED? O LED vai ter o brilho dele total. Por quê? Porque sobre o LED vai ficar a tensão de LED. Porque vai passar corrente pelo circuito. Porque vai ser um curto no exato momento que a gente liga. Então vai ter uma tensão sobre o LED. Que o LED precisa. Então vai ficar a tensão do LED sobre o LED e o restante da tensão vai ficar sobre o resistor. Tá bom? Então no momento que a gente ligar, o capacitor vai ser em curto. Então vai colocar em curto aqui o do negativo do LED para o negativo do capacitor. Então vai ser um curto. E no exato momento que a gente ligar, então o LED vai ter o brilho total. Tá bom? E aí com o passar do tempo, o LED vai perdendo o brilho. Por quê? Porque o capacitor vai se carregando. Como o capacitor vai se carregando, como a gente viu naquela teoria das duas lâmpadas lá. Como o capacitor vai se carregando, né? Com o passar do tempo, o capacitor vai se carregando. Aí ele vai atingir um valor de carga. Quando ele atingir esse valor de carga, né, o capacitor vai estar se carregando. Não vai dar para enxergar aqui. Vou fazer aqui, deixa eu ver, peraí. Vou fazer ali em cima. Então, com o passar do tempo, o capacitor vai se carregando, né? Ele vai se carregando até ele atingir a tensão máxima de carga dele. E quando ele atingir a tensão máxima de carga dele, vai ter um valor de tensão sobre ele. Então vai ficar aqui assim, um valor de tensão sobre o capacitor e não vai ficar tensão nenhuma sobre o LED. Por quê? Porque o capacitor vai se carregar um máximo valor de tensão. Tá bom? Então quando a gente ligar o circuito, vai ser um curto. Sendo um curto, vai ter a tensão de LED sobre o LED. E vai ter o brilho total. Com o passar do tempo, o que acontece?
com a associação da reatância que fala, né? Reatância capacitiva desse capacitor vai aumentando, que a resistência interna dele vai aumentando, né? Desculpa, a resistência dele vai diminuindo e ele vai se carregando. Aí ele vai se carregar com um certo valor máximo de tensão, que ele conseguir se carregar, que é de acordo com a tensão que tem no circuito. Tá bom? Então vamos ver lá. Eu vou regular aqui o osciloscópio, tá? Aqui o osciloscópio é o seguinte, essa função aqui é um seletor de volts por divisão. Significa o seguinte, que cada quadradinho desse aqui, ó, ele vai medir um valor de tensão que eu quiser. Então eu vou colocar aqui no 2, no número 2. Significa que cada quadradinho desse aqui vai valer 2 volts, tá bom? Então eu vou colocar o meu traço aqui lá embaixo, ó. Vou colocar o meu traço aqui, por exemplo, nesse ponto. E aí nós vamos medir a tensão da fonte. Então cada quadradinho desse vai valer 2. Eu coloquei aqui como 2, ó. Cada quadradinho desse vale 2. Então vai ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então vamos ver até onde esse traço vai subir. A gente vai saber qual é o valor da tensão da fonte de alimentação. Então eu vou colocar a ponteira aqui do... Vou colocar a ponteira... Vou pôr aqui a ponteira... Essa ponteira aqui, ó, do osciloscópio no positivo. E a outra ponteira eu vou colocar no negativo. Vamos ver para quanto foi. Estava aqui, ó. Estava aqui. Subiu para quanto? 2, 4, 6, 8, 10 volts. Significa que a gente está medindo 10 volts na fonte. Tá? Eu vou colocar de novo aqui, ó. Quando eu coloco aqui no GND, quando eu passo aqui para o GND, ele mostra onde o traço original é, tá? Então tá aqui, ó. Então o traço tá aqui. Então quando eu coloco no DC, é acoplamento DC, ou seja, eu quero medir a componente DC, ou seja, a componente corrente contínua, que é a que a gente está medindo, corrente contínua. Então ele vai subir quanto? Ele subiu quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Subiu 5 quadradinhos. Então cada quadrado vale 2 volts. Então 5 vezes o 2 dá quanto? 10 volts. Significa que a fonte está nos fornecendo 10 volts. Então a gente está medindo aqui 10 volts. Tá bom? Então, olha o que vai acontecer agora. Eu vou chegar aqui. Aqui eu estou com o nosso capacitor. Deixa eu chegar perto aqui para mostrar para você. Aqui está assim, ó. Nós estamos aqui com um resistor de 330. Aqui nós vamos colocar o positivo, mais 10. Vai vir aqui a corrente. Aqui está o LED, o positivo do LED. Aqui o negativo do LED está no positivo do capacitor, ó, tá? E aqui o negativo do capacitor vai para negativo da fonte. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o negativo da fonte, eu coloquei aqui no negativo do capacitor, tá? Legal. O negativo do osciloscópio, da ponteira do osciloscópio, também vou colocar aqui, ó. Também vou colocar aqui junto. A garrinha aqui tá ruim. Deixa eu colocar a primeira garrinha do osciloscópio aqui, ó. Pronto. Ela não tá abrindo muito bem. Então aqui, ó, a garra negativa do negativo do osciloscópio tá aqui. O negativo da fonte também vou colocar aqui. Opa. Negativo da fonte também vou colocar aqui no negativo do capacitor. Eita. Tá aqui, ó. Tá no negativo do capacitor. Ok? Legal. Agora, a parte positiva do osciloscópio, a ponteira positiva, eu vou colocar no positivo do capacitor. Eu vou colocar esse jaque aqui, ó, na ponteira, que dá pra gente segurar a ponteira aqui, ó. Olha lá. A ponteira positiva do osciloscópio eu coloquei aqui, ó, no catodo do LED, e a ponteira negativa eu coloquei no negativo do capacitor. Tá bom? Agora eu vou energizar o circuito. Opa, saiu aqui um pouquinho, deixa eu acertar lá de novo.
porque essa ponteira tá ruim. Aqui, ó, a ponteira, ó, a garrinha. Legal. Tá bom? Agora, olha só, olha o que vai acontecer. Olha na tela lá e olha para o LED. Eu vou alimentar o circuito. Olha só o que vai acontecer quando eu alimentar o circuito. Olha no exato momento que eu alimentar o circuito, qual é o brilho do LED. Alimentei. Viu? Quando eu alimentei o circuito, o LED ficou aceso completamente. Com o passar do tempo, ele foi diminuindo a luminosidade dele completamente, ficando um pouquinho de nada. E a tensão subiu, ó. E a tensão em cima do capacitor subiu. Subiu para quanto? Estava aqui, ó. Ele foi para 2, 4, 6, 8 e pouco. Opa, olha lá. 2, 4, 6, 8. 8 volts e pouco. Quase 9 volts. Ele carregou com um valor de quase 9 volts. Percebe? Então eu vou tirar a ponteira de novo, ó. Vou tirar a ponteira. Tirar a ponteira. Vou curto-circuitar o capacitor, porque ele está carregado agora. Olha lá. Vou curto-circuitar o capacitor, ó. Ó, ainda tá vendo que eu tirei a alimentação e o capacitor está carregado? Olha lá na tela, ele está carregado ainda, ó. Tá vendo? Agora eu vou curto-circuitar o capacitor. Olha lá na tela. Curto-circuitei o capacitor. Caiu a tensão. Tá? Então eu vou alimentar o circuito de novo. Olha para o LED. Olha para o LED no momento que eu vou ligar. Liguei. Carga, ó, acendeu total o LED. Tá vendo? Foi diminuindo a tensão, está diminuindo a luminosidade dele e está subindo mais a tensão. Chegou em torno de 9 volts a carga do capacitor. Em torno de 9 volts, mais ou menos. Com uma fonte de 10 volts. Tá? Vou tirar a alimentação. Tirei a alimentação. A carga do capacitor continua lá, ó. Ele está carregado com os 9 volts ainda. Tá bom? Vou curto-circuitar ele agora. De novo. Olha lá na tela. Caiu a alimentação lá. Tá bom? Mais uma vez. Então olha lá. Quando eu energizar aqui, o LED vai acender com brilho total. E vai começar a carregar o capacitor. Olha. Subiu e carregou o capacitor. E diminuiu a tensão do LED. Por quê? Porque se está aumentando a tensão no capacitor, está diminuindo a tensão no LED. E a corrente do LED vai diminuindo, né? Aí o que acontece? O LED apaga completamente e carrega o capacitor. E eu tirei a alimentação, o capacitor ficou carregado. Vou tirar totalmente aqui, ó. Tá. E vou agora descarregar o capacitor. Olha lá. Descarreguei o capacitor. Tá bom? Então é assim que funciona. O capacitor, no momento que ele liga ao circuito, ele se funciona como um curto. E com o passar do tempo, de acordo com os componentes que estão ligados nele, ele vai se carregando durante determinado tempo. Se a gente alterar